Capítulo 221. Emily gritou tão alto que chegou a fazer xixi nas calças. A princípio, ela realmente pensou que Vegeta a havia agarrado para que ela pulasse do prédio. Mas quando ela olhou novamente, eles não estavam caindo, estavam disparando para o céu. Seu pânico finalmente diminuiu um pouco. Vê você consegue voar? Emily deixou escapar. Vegeta bufou. Eu podia voar no dia em que nasci. Emily ficou em silêncio. Você não pode parar de se gabar? Voando no dia em que você nasceu, quem você pensa que é o super-homem? Falem, para onde vamos agora? Perguntou Vegeta. Preciso ir para casa primeiro. As bochechas de Emily queimaram. Você simplesmente me agarrou e saiu voando do nada. Achei que você ia pular. Fiquei com tanto medo que fiz xixi nas calças. Vegeta olhou para baixo e viu a mancha molhada em suas calças. Mulher terráquea estúpida. Você se mijou toda por causa disso? Ele estalou a língua. Como assim, terráquea? Emily fez beicinho. Como se você não fosse da Terra. Eu já te disse. Sou um Saiyajin, disse Vegeta secamente. E os Saiyajins não são da Terra? Perguntou Emily genuinamente confusa. Vegeta decidiu que não responderia àquela pergunta. Passaram-se 3 dias. Bulma finalmente terminou um segundo conjunto de equipamentos de batalha invisíveis e entregou 2 brincos para Ken. Ken assentiu com a cabeça satisfeito e os guardou. Sem pressa, ele os entregaria depois que os 2 androides acordassem. Por agora, ele precisava treinar adequadamente. E fiquem de olho no Vegeta. Os dias foram passando. Com o passar do tempo, o poder angelical de Ken continuou a se aprimorar. Em apenas 1 ano, seu poder angelical subiu para o nível 65. O fato de ter completado apenas 5 níveis em 1 ano ainda o incomodava. Normalmente, ele subia pelo menos 10 níveis por ano, às vezes mais. Agora eram 5. Essa diferença foi difícil de aceitar. E o nível 65 não era alto nem baixo, apenas estranho. Ele ainda era mais fraco que Kozu, Vados e Marcarita. Isso sim era irritante. Ao menos me deixem chegar ao ponto em que eu possa vencer Marcarita. Marcarita era nível 66. Só mais um nível. Mesmo que ele chegasse aos 66 anos, ainda precisaria de tempo antes de desafiá-la. Mesmo nível não significava a mesma força. Havia decimais após o número. Aquele decimal lembrou Ken daqueles golpes de só mais um toque, que escondem o progresso real. Esses níveis são basicamente a mesma coisa? Eles nunca informam a casa decimal, mas essa pequena diferença ainda importa. Vale mencionar, há algum tempo, Ken planejou visitar Vados e treinar. Então ele mudou de ideia. Naquela época eu era nível 60. Por que eu iria lá para ser intimidado? Os níveis 60 e 68 eram muito diferentes, a diferença era enorme. Agora que ele havia alcançado o nível 65, finalmente entendeu o quão grande era o salto em relação ao nível 60. Do nível 65, olhar para trás, para o nível 60, era como estar no topo do Himalaia e contemplar as montanhas ao pé da montanha. Era isso que níveis significava. Ainda assim, apenas 5 níveis em 1 ano deixaram um gosto amargo. Então Ken ligou para Meruz e perguntou sobre o nível dele. Ao saber que Meruz não havia apresentado nenhuma melhora, o humor de Ken melhorou instantaneamente. Logo em seguida, Ken ligou para Bier e perguntou sobre a pureza de seu poder angelical, seu nível. A cerveja não era ruim, ela tinha alcançado o nível 47. Da última vez que ele a viu, ela já estava com 46,9, então ela passou 1 ano ganhando 0,1. Nada mal. Ken deu um sorriso para si mesmo. As comparações realmente fazem você se sentir melhor. Quartel-General da Patrulha Galáctica, quarto de Meruz. Após aquela ligação desconcertante de Ken, Meruz ficou olhando para a bola de cristal em seu cajado e mergulhou em pensamentos. Por que você ligou só para perguntar meu nível? Você subiu de nível novamente? Eu esqueci de perguntar. Devo ligar de volta e perguntar? A ligação de Ken foi curta. Ele perguntou o nível de Meruz e encerrou imediatamente. Meruz respondeu por reflexo, pronto para perguntar o nível de Ken em seguida, e então Ken desligou. Meruz não sabia o que fazer com aquilo. Você me perguntou, mas não me disse a sua? Após hesitar, Meruz decidiu ligar e perguntar de qualquer maneira. Você já estava no nível 60. Sua velocidade de progressão de nível deve diminuir drasticamente. Não tem como você ter subido sequer um nível em 1 ano.
deve ser isso. Ele respirou fundo e usou o bastão para contatar Ken. Ken aceitou a chamada de vídeo através da bola de cristal. Merus, você precisava de alguma coisa? Perguntou Ken com um leve sorriso. Ken, você não me disse qual é o seu nível, disse Merus. Certo. Como está o Kali? Perguntou Ken, mudando de assunto com naturalidade. Kali? Ela está ótima, respondeu Merus seriamente. Levei-a para treinar em vários planetas. Ao longo deste último ano, sua coragem melhorou muito. Coragem é bom. Ken assentiu. Agora encontre uma maneira de aumentar o poder dela também. Sim. Merus sorriu. Vou fazer dela a segunda Brawls. Falando nisso, como está o treinamento do Vegeta? Nada bom. Ken balançou a cabeça. Desde que voltou para a Terra, ele ficou desleixado. Basicamente virou um idiota apaixonado. Um idiota apaixonado. Merus piscou. Resumindo, ele está namorando uma terráquea. Ken deu de ombros. Ele ainda está treinando, mas o progresso é mínimo. Você precisa dar um empurrãozinho nele. Merus deu uma risadinha. De que outra forma ele vai superar o Kali? Sim, Ken assentiu. Você tem razão. Eu deveria pressioná-lo mais. Merus conversou um pouco, mas então o alarme finalmente soou em sua cabeça. Liguei para perguntar o seu nível. Ken, em que nível você está? Perguntou Merus novamente. A propósito, Merus, você já ouviu falar de Bier? Perguntou Ken, desviando-se novamente. Bier, você a conhece? Merus fez uma pausa e Ken desviou toda a conversa do assunto principal. Lembro-me de ter ouvido alguém dizer que só havia um anjo aprendiz. Ken suspirou. Merus, você não está sendo honesto. Eu nunca disse isso. Merus enxugou a testa. Você deve estar se lembrando errado. Tanto faz. Ken acenou com a mão como quem dispensa o comentário. Mesmo assim, não esperava que a Bier fosse tão bonita. Com um anjo tão lindo, você não me apresentou a ela antes? Merus, que frio. Eu achava que você era meu melhor amigo anjo. E você? Merus coçou a cabeça, subitamente envergonhado, como se tivesse feito algo de errado com Ken. Espere. Você acabou de me convencer a me sentir culpado de novo? A existência da cerveja não tem nada a ver comigo. Se você não perguntou, por que eu mencionaria isso do nada? Um ano de diferença e você ainda é tão bom em mexer com a minha cabeça. Nós, anjos, geralmente não oferecemos informações a menos que você pergunte, disse Merus rapidamente. Mesmo se você perguntar, podemos não responder. A expressão de quem se fechou. Merus, escute o que você está dizendo. Que tipo de resposta é essa? O que havia de errado no que eu disse? Perguntou Merus. Você disse nós somos anjos. Então você não me considera um anjo? Retrucou Ken, irritado. Merus ficou em silêncio. Não era isso que eu queria dizer. Merus riu sem conseguir se controlar. Então, o que você quis dizer? Insistiu Ken. Merus não tinha nada. Essas frases que acabei de usar são clássicas, citações de garotas bonitas, disse Ken abruptamente, voltando a se acalmar. Frases de garotas bonitas? Merus olhou fixamente. Eles não são tanto irracionais? Perguntou Ken. Merus não pôde argumentar. Você sabe que são coisas irracionais e mesmo assim as disse. Agora eu nem sei o que dizer. Então, se algum dia você namorar uma garota bonita, tome cuidado. Ken falou com toda a seriedade. Um passo em falso e acabou. Considere isso um teste de fogo. Merus ficou apenas olhando fixamente. Na verdade, não tenho planos de namorar uma garota bonita, disse Merus. Então me apresente um. Ken sorriu. Eu resolvo esse problema complicado para você. Sou especialista em lidar com os não cooperativos. Merus cobriu a testa completamente derrotado. Então você deu voltas e voltas só para dizer isso? Tudo bem, Merus assentiu. Vou ficar de olho. Aguentar. Como foi que me deixei levar a concordar de novo? Enfim, Ken, qual é o seu nível? Perguntou Merus pela terceira vez. Merus, a voz de Ken baixou. Você perguntou 2 vezes e eu me esquivei nas 2. Você ainda não entendeu o que isso significa? Merus ficou paralisado. O que isso significa? Eu não queria dizer isso e te magoar, repreendeu Ken. Olha só para você, zero noção social. E ainda pergunta. Eu aguento. Merus cerrou os dentes. Só me diga. Estou preocupado que você não consiga dormir, disse Ken solenemente. Nós, anjos, não precisamos dormir, respondeu Merus com um sorriso. Pode falar, eu dou conta. Ken suspirou. Sinceramente, estou envergonhado. Só subi alguns níveis em um ano inteiro. Então, qual é o nível? Merus inclinou-se para a frente, ainda mais curioso. 65, disse Ken. Merus ficou em branco.
Nível 65? Em um ano de 60 para 65 anos? Que tipo de anjo você é? Merus ficou completamente imóvel, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. O sinal congelou? Quem inclinou a cabeça? As chamadas pela equipe não deveriam ter atraso. Merus encerrou a chamada. Humilhante demais. Nós dois somos anjos aprendizes. Como você de repente alcançou o nível de anjo pleno? Quem olhou fixamente para a equipe com um sinal de inatividade e sentiu uma leve pontada de culpa? Será que fui longe demais? Talvez eu não esteja tratando como um amigo. Não, os amigos são exatamente aqueles para quem você se exibe. Pouco tempo depois de Ken e Merus encerrarem a ligação, Bier ligou para ele. Bier estava pensando a mesma coisa. Você perguntou qual era o meu nível, mas não quis me dizer qual era o seu. Sem vergonha. Então Bier queria desesperadamente saber se Ken havia ganhado pelo menos 0,01 naquele ano. Ken, como o tempo voa. Bier pescou seus olhos azuis. Já faz um ano. Seu nível subiu 0,01? Da última vez que nos encontramos, você estava em 60,11, certo? Agora está em 60,12? Ken olhou fixamente para ela. Por que você presumiria isso? Perguntou Ken. Martinu Neissan me contou que quando estava no nível 60, ela só ganhou 0,01 em um ano inteiro, disse Bier com um sorriso. Então você vai se decepcionar. Ken balançou a cabeça. Então você não ganhou nenhum decimal? Bier suspirou. Mas isso é normal. Alguns anjos sobem de nível rápido, outros levam anos para ganhar 0,01. Ken também suspirou. E se eu subisse 5 níveis em um ano? Isso não seria anormal? A cerveja ficou rígida. O quê? Agora estou no nível 65. Ken acenou com a mão como quem diz ignore a vírgula. Bier não disse nada. O choque a atingiu de repente. 5 níveis em um ano. Você é mesmo um anjo? Qual é o nível de Martinu? Perguntou Ken. Martinu Neissan era nível 65 há um ano. Respondeu Bier. Não sei qual é o nível dela atualmente. Seu olhar sempre voltava para Ken, cheio de admiração. 5 níveis em um ano. Nesse ritmo, você pretende se tornar o grande sacerdote. Bier não levou para o lado pessoal da mesma forma que Merus. Eles tinham acabado de se conhecer, não eram próximos o suficiente para que isso os magoasse. Você não está com Martinu? Ken pescou percebendo Bier flutuando no espaço aberto. Ele não, respondeu Bier, constrangido. Você está viajando? Perguntou Ken. Não, estou tentando voltar ao reino do Deus da destruição, disse Bier, ainda mais envergonhado. Ken não deu muita importância a isso até que ela acrescentou algo que o fez calar. Na verdade, durante todo este ano estive à deriva no espaço. Ken ficou olhando fixamente. Eu me perdi, admitiu Bier, com as bochechas vermelhas. Quer dizer que depois de ter esbarrado em mim da última vez, você nunca mais voltou? Ken esfregou a testa. Você tem a audácia de dizer isso. Bier retrucou. Se você não tivesse dito para Martinu Neissan se olhar no espelho, eu teria saído e ficado sem conseguir encontrar o caminho de casa? Ken apenas olhou para ela. A culpa é minha? Quão perdido você precisa estar? Um ano se passou e você ainda não conseguiu encontrar um lar? Mas eu te encontrei mais rápido, disse Bier, repentinamente animado. Por que você se orgulha disso? Normalmente levo anos para encontrar outros anjos, se ninguém me guiar, acrescentou Bier. Bier, quando você diz isso, Ken suspirou. Você não parece nem um pouco envergonhado. Parece orgulhoso. Já chega de conversa com você, resmungou Bier. Se você tiver um pingo de consciência, venha me buscar e me leve para casa. Eu nem sei em que universo estou. Minha consciência? Você já a devorou, disse Ken, e desligou o telefone. Bier murmurou, estava bom? Ainda sem perceber o que queria dizer. Ela vagou pelo campo estelar durante horas. Então, finalmente, tudo fez sentido. Você devorou minha consciência. Você está me chamando de cachorro? Ken, espere só para ver. Doente, espere. Acho que não consigo vencê-lo. Ótimo. Primeiro vou encontrar um lugar para ficar. Bier retomou sua longa e miserável jornada em busca do caminho de volta. Ken finalmente entendeu por que nunca tinha ouvido falar dessa garota, Angel. Ela não estava apenas sem rumo, estava irremediavelmente perdida. Um ano inteiro e ainda sem casa. Ela provavelmente era do tipo que se perdia assim que saía de casa. Que talento! Eu te ajudo a chegar em casa?
Você acha que eu estou tão entediado assim? Sem chance. Isso é o seu treinamento. Continue procurando. Você vai chegar lá eventualmente. Capítulo 222 Monte Pauzu. Após retornar à Terra, Gohan retomou sua vida normal. Nesse momento ele estava curvado sobre a mesa, fazendo a lição de casa. O pobre garoto tinha apenas 6 anos e já estava atolado em tarefas escolares. Depois de um tempo, Gohan começou a sentir falta do pai. Já faz um ano. Por que papai ainda não voltou? No instante seguinte, ele sentiu um que aterrador vindo das estrelas distantes. Ele conhecia muito bem aquele Ki. Frieza. E havia outro Ki junto com ele, tão forte quanto, tão maligno quanto. Gohan ficou rígido. O telefone sobre a mesa tocou de repente. Gohan agarrou o objeto. Kuririn-san. Gohan reconheceu a voz imediatamente. Gohan, a voz de Kuririn era baixa. Você sentiu, não é? Aquele Ki poderoso. Sim. Gohan engoliu em seco. É o Frieza. Ele está se aproximando. E existe outro Ki maligno quase tão forte quanto o dele. Kuririn parecia sombrio. Isso é ruim. Goku ainda não voltou? Não. Papai não voltou, disse Gohan. E o Ken? Vocês entraram em contato? O Bros está na Terra? Perguntou Kuririn rapidamente. Já faz muito tempo que não conversamos, admitiu Gohan. Estamos perdidos. Kuririn parecia prestes a chorar. Eu nem sequer tenho namorada ainda. Não quero morrer de novo. Da última vez já foi trágico o suficiente. A casa de Emily. Vegeta largou a tigela e saiu correndo para o quintal. Vegeta, o que houve? Emily correu atrás dele. O que aconteceu? Droga, Kakarot, seu idiota. Vegeta cerrou os dentes. Você não terminou o serviço. Eu vi Frieza ser arremessado naquela cratera e morrer. Como ele está vivo de novo? Kakarot, quem é esse? Perguntou Emily confusa. Quem não vai ajudar? Vegeta ignorou a pergunta com a voz áspera. Ele está jogando isso em cima de nós de novo. Do que você está falando? Emily não entendeu. Emily, a voz de Vegeta baixou. É isso, a Terra acabou. O quê? Emily ficou rígida. Terminou. Mas eu não vou deixar ele conseguir o que quer. O punho de Vegeta se fechou com mais força. Desta vez vou acabar com Frieza. Ele disparou para cima e se transformou num rastro de luz, correndo para longe. Universo 7, Espaço Profundo. A nave espacial de Frieza rasgou a Via Láctea em direção ao planeta azul. Lá dentro, Frieza, reconstruído como um ciborgue, ostentava um sorriso presunçoso. Essa é a Terra, pai. Frieza apontou para a esfera azul distante. Aquele Super Saiyajin matou Cooler e quase me matou também. Chegarei à Terra antes dele. Aquele Bros é um deus da destruição em treinamento, nomeado pelo grande sacerdote. Não podemos tocar em alguém assim. Mas esse Super Saiyajin chamado Sengoku? Não importa o que aconteça, vamos acabar com ele. O planeta é pequeno. Os olhos do Rei Cold estavam frios. Destrua-o. Como Frieza disse, eles não podiam se dar ao luxo de provocar um deus da destruição em treinamento como Bros. Bros tinha o grande sacerdote atrás dele. Não era alguém com quem se devesse mexer. Mas Sengoku não tinha esse tipo de apoio. E Frieza acreditava que a diferença entre ele e Goku não era tão grande assim. Em comparação com Bros, no entanto, era como dar água para o vinho. Havia também outro motivo. Goku tinha família que vivia em um planeta chamado Terra. Foi por isso que Frieza veio em busca de confusão. Bros não tinha um lar fixo. Há algum tempo, no momento em que a nave de Frieza entrou no mundo do vazio, eles perderam completamente o senso de direção. Por sorte, Frieza reagiu rapidamente e ordenou uma retirada imediata, evitando se perder completamente naquele vazio. Explodir o planeta é muito fácil para eles. O sorriso de Frieza se acirrou. Nossos rastreadores dizem que a nave dele também está indo em direção à Terra. Vou provar que sou mais forte que você. Frieza-sama, acabamos de escanear a Terra remotamente. Salza deu um passo à frente e fez uma reverência. Este planeta está morto. Eu já sei. Frieza acenou com a mão como quem diz, a Terra do Universo 6 e a Terra do Universo 7 trocaram de lugar. Ouvi dizer que a Terra do Universo 7 tem uma passagem que leva diretamente à Terra do Universo 6. Universo 7, Terra. Apenas alguns minutos antes da chegada da nave de Frieza, uma estranha máquina surgiu do nada no céu. Desceu lentamente. A cobertura transparente se abriu. Um adolescente de cabelos azuis com uma longa espada nas costas saiu voando.
Ele examinou o planeta com o olhar, e no instante em que viu um mundo de silêncio absoluto, ficou boquiaberto. O quê? Sua voz saiu rouca. A data está certa. Eu realmente voltei 3 anos no tempo. Ele verificou o ano na máquina do tempo novamente, mais confuso do que nunca. O que aconteceu com a Terra? Por que está com essa aparência? Os androides foram ativados muito antes do previsto? Isso não faz sentido. Ele sobrevoou o planeta em um amplo círculo e, em seguida, selou a máquina do tempo em uma cápsula. Depois disso, ele continuou procurando. Quanto mais ele olhava, mais errado lhe parecia. Por que este mundo é tão diferente daquele que eu conheço? Ele olhou para o relógio novamente. As coordenadas eram as mesmas. Prédios diferentes. Tenho certeza de que esta coordenada deveria ser Cidade Oeste, ele murmurou, mas tudo o que vejo são montanhas sem fim. Como isso é possível? Então ele avistou um vórtice no céu. O que é aquilo? A curiosidade o impulsionou para a frente e ele voou em direção àquilo. Assim que se aproximou do vórtice, ele sentiu 2 ondas de Ki vindo do espaço profundo. O filho de Freeza, ele murmurou, e o do pai dele também. Não me lembro do nome, mas isso confirma, meu timing não estava errado. Antes que as palavras terminassem de sair de sua boca, o vórtice o puxou com uma força poderosa. Sua expressão mudou instantaneamente e ele lutou para resistir. Não importava. Diante daquele vórtice, ele não era nada. Seu corpo foi arrastado para dentro e desapareceu. Pouco tempo depois, ele invadiu a Terra do Universo 6, caindo pelos ares e se chocando contra o chão. Ele sibilou entre os dentes e se levantou com um movimento brusco, os olhos se voltando para o céu. Nada, o vórtice desapareceu. Ele olhou em volta. Uma selva verdejante e exuberante. Onde estou? Murmurou ele, ainda mais perdido. Naquela terra agora há pouco, não havia uma única presença humana em lugar nenhum, mas aqui, eu consigo sentir que, muito que, e alguns deles são enormes. Seus olhos brilharam com confusão. Universo 7, Terra. A nave espacial de Freeza desceu e pousou no solo árido do planeta. A escotilha se abriu e Freeza saiu voando primeiro. O Rei Cold seguiu em frente examinando a área. Este planeta está claramente morto, disse o Rei Cold. Sim, pai. Freeza assentiu com a cabeça e ordenou aos seus homens, encontrem o vórtice. Está no céu. Vocês não têm como errar. Sim. Salza e os outros fizeram uma reverência. Então este planeta pertencia originalmente ao Universo 6? Perguntou o Rei Cold. A Terra do Universo 7 e a Terra do Universo 6 trocaram de lugar. Freeza assentiu. Existe uma passagem que leva diretamente a outra Terra. E Sengoku vive lá. Então ir até lá é a decisão certa. Os olhos do Rei Cold se estreitaram. Se não conseguirmos matá-lo, destruiremos o planeta. Mesmo que ele sobreviva, a dor será insuportável. Exatamente. Os lábios de Freeza se curvaram em um sorriso irônico. A passagem foi fácil de encontrar. Salza e os outros localizaram rapidamente o enorme vórtice. Freeza e seu grupo embarcaram no navio e entraram nele. Universo 6, Terra. Vegeta estava esperando perto do vórtice havia algum tempo. Pouco depois da chegada de Vegeta, Yancha apareceu e pousou ao lado dele. Vegeta lançou-lhe um olhar de soslaio e não disse nada. Yancha também permaneceu em silêncio. Um helicóptero surgiu em alta velocidade ao longe. A aeronave pousou e Ken e Bulma saíram dela. Já faz um tempo que não ando de helicóptero, disse Ken. É uma sensação muito boa. Ken, Bulma, Yancha piscou. Vegeta olhou para o lado e então marchou direto para cima. Ken, Vegeta cerrou os dentes. Você disse que depois do jantar com a Emily você me ensinaria. Vegeta, você ainda não consegue se transformar em Super Saiyajin? Perguntou Ken. Vegeta ficou em silêncio. Será que eu deveria poder? Ele retrucou. Você tem um coração calmo agora. Ken sorriu. Se suas emoções se intensificarem o suficiente, se transformar em Super Saiyajin não será um problema. Oh, o quê? Os olhos de Vegeta se arregalaram. Então minhas células S. Sim, Ken assentiu. Eles já cresceram o suficiente. A felicidade atingiu Vegeta como um caminhão. Então, se minhas emoções oscilarem com força suficiente, eu posso me transformar? A voz de Vegeta tremia de excitação. Descubra você mesmo o gatilho. Ken assentiu uma vez. Se você realmente não conseguir, eu te dou um empurrãozinho. Ken moveu seu bastão com um movimento rápido e uma imagem foi projetada no ar.
A casa de Emily. Vegeta reconheceu isso instantaneamente. Se você esmagar a Emily até a morte, disse Ken casualmente, apontando para a imagem, suas chances de se transformar vão disparar. Pare! Vegeta entrou em pânico. Eu sei como fazer isso. Isso não tem nada a ver com ela. Certo. Ken descartou a imagem. Então está tudo bem. Vegeta exalou, encharcado de suor frio. Sério, Ken? Bulma murmurou. Eu não esperava que Vegeta se importasse tanto com a Emily. Eu te disse. Ken deu de ombros. Eu só estava assustando ele. Yancha ficou ali parado, completamente perdido. Então, a irritação começou a surgir. Bros não está aqui. E eu nem estou querendo brigar com o Ken. Eu só queria ter certeza de que Bulma estava bem. Bulma, o que você está fazendo aqui? Yancha retrucou. Isso é uma loucura. Bulma pescou. É perigoso aqui. Yancha elevou a voz. Vim ver Frieza. Bulma manteve a calma. Quero ver como é o imperador do universo. Ponto. Você veio ver Frieza? A voz de Yancha se elevou novamente. Você tem noção do quão perigoso isso é? Até o Vegeta. Frieza o matou em Namek. O olho de Vegeta se contraiu. Milhares de vozes gritando ecoavam em sua cabeça. Realmente, será que precisamos voltar a discutir a possibilidade de morrer em Namek? Vegeta deu um chute forte em Yancha. Yancha gritou, rolou pelo chão e quase desmaiou. Sorte sua que você não morreu. Vegeta cruzou os braços. Bulma enxugou a testa. O fato de Emily estar viva é um milagre. Se Vegeta ficar bravo, ele vai esbofeteá-la até virar pó? Ei, Vegeta! Bulma apontou o dedo em tom de advertência para ele. Trate minha melhor amiga como ela merece. Vegeta apenas grunhiu. Bulma se aproximou de Ken e baixou a voz. Ken, temos certeza de que juntar Emily e Vegeta foi uma boa ideia. Para mim, está tudo bem. Ken balançou a cabeça. Para você, deixa pra lá. Bulma ficou olhando fixamente. Ele fez isso de novo, meia frase e nada mais. Nesse instante, Tien e Chiaotzu desceram do céu e aterrissaram nas proximidades. Vegeta, você ainda está na Terra? Perguntou Tien com a expressão tensa, e então olhou para Ken. Ken também está aqui. O que isso quer dizer? Ken franziu a testa. Aquelas duas frases seguidas não eram dirigidas a ele, mas ainda assim soaram como uma provocação. Ken olhou em volta e percebeu que Bros não estava ali, e a ausência pareceu estranha. Sem músculos. Há cerca de um mês, Ken enviou Bros para viajar por diferentes universos a fim de ampliar seus horizontes e estabelecer uma base melhor para seu crescimento futuro. Bros tinha poder, mas sua experiência era limitada. Viajar foi a solução mais rápida. Bros concordou e partiu naquele mesmo dia, levando-a consigo. Eu não estava me referindo a você. Tien se apressou em explicar. Eu estava me referindo ao Vegeta. Tien. Chiaotzu começou a falar. Quieto, Tien sibilou para ele. Chiaotzu levou a mão à boca e olhou para Yancha que estava deitado ali. O que você quer? Vegeta olhou para Tien sem se impressionar. Não era esse o cara de 3 olhos que Nappa socou tão forte que ele perdeu um braço? Fraco. Tenho muito a dizer. Tien rangeu os dentes. Seu parceiro me matou. Não sei como você pode. Espere aí. Vegeta o interrompeu. Você mesmo usou uma técnica que consome a vida. Não culpe Nappa por isso. Ridículo. Tien ficou sem palavras. Tien, mesmo que você não queira, eu preciso dizer. Chiaotzu apontou trêmulo para Yancha. Yancha parece magoado. A expressão de Tien mudou instantaneamente. Ele correu até lá com Chiaotzu e ajudou Yancha a se levantar. Yancha, você está bem? Perguntou Tien preocupado. Eu ainda não morri, disse Yancha fracamente. Quem fez isso? Perguntou Tien. Yancha olhou na direção de Vegeta. Vegeta fez isso? Tien se irritou. Esquece. Yancha o agarrou. Não somos adversários dele. Não procure por sofrimento. Tien hesitou, depois recuou. Isso é sério, não é? Tien se obrigou a se acalmar. É o Frieza? Sim, Yancha assentiu. Provavelmente é o Frieza. Vegeta sorriu com confiança. HMPH. Mesmo que eu ainda não consiga me transformar em Super Saiyajin, minha energia de destruição melhorou. Ele ergueu a mão direita e uma esfera vermelho arroxeada se formou sobre a palma da sua mão. Dessa vez, tinha o tamanho de um feijão mungo. Antes, era quase nada parecido com uma semente de gergelim. Vegeta lançou um olhar para Ken, claramente buscando elogios.
Quem disse-lhe duas palavras, nada mal. Sinceramente, para quem o progresso de Vegeta era apenas mediano. Mas quem ainda decidiu lhe dar confiança? O puro desânimo não forjaria um deus da destruição adequado. Quem queria ver uma cena específica algum dia? Beerus acorda e vem para a Terra, apenas para descobrir que a Terra foi transferida para o Universo 6. Beerus explode e parte para cima de Goku e Vegeta. Então Beerus descobre da pior maneira que Goku, Vegeta, Gohan e Piccolo alcançaram o nível de Deus da destruição. Então os quatro derrotaram Beerus. E quando Beerus finalmente usa todo o seu poder, Bros aparece. Foi uma visão de quem? Tornar isso realidade exigiria trabalho. Mas Beerus ainda tinha muito tempo antes de acordar, e isso significava anos de treinamento. Oh, Vegeta se virou para Piccolo. Piccolo, você está aí parado só curtindo a brisa? Piccolo estava em pé sobre uma rocha, olhando fixamente para ele. Namek ainda não está estabilizada, disse Vegeta friamente. A qualquer hora, respondeu Piccolo. Depois que eu eliminar Freeza, você será o próximo. Vegeta estalou os dedos e lançou a energia destrutiva em uma rocha próxima. A pedra estourou como uma bolha de sabão. Perdido, Vegeta parecia ainda mais satisfeito consigo mesmo. Nesse instante, Gohan e Kuririn chegaram de longe e pousaram perto do grupo. Freeza está aqui, gritou Piccolo. No instante em que ele falou, todos viram uma nave espacial aparecer no céu. A nave de Freeza, chegando em teletransporte do Universo 7. Imediatamente começou a girar descontroladamente, cambalhota pelo ar e quase se despedaçando. Todos ficaram olhando fixamente. As pessoas lá dentro não devem estar se divertindo. O navio se chocou contra uma cordilheira distante com um estrondo ensurdecedor. Foi construído para ser resistente, por isso não se desfez. Mesmo assim, todos a bordo estavam tontos, com os olhos cheios de estrelas giratórias. O rosto de Freeza acabou pressionado contra a bota de um subordinado. Já furioso, Freeza deu um tapa na cara do subordinado, matando-o. A escotilha se abriu e Freeza e seus homens saíram cambaleando, aterrissando no chão. Freeza balançou a cabeça até o mundo parar de girar. Então está aí a Terra? Freeza olhou em volta, sorrindo. Nada mal. Aquele Super Saiyajin não chegará à Terra em menos de 3 horas, disse o Rei Code com um sorriso. Freeza, devemos esperar? Claro, pai. Freeza assentiu. Quando ele chegar, verá com os próprios olhos eu destruir a Terra. Ele sofrerá. Antes disso, podemos muito bem matar os terráqueos, disse o Rei Code, já tomando sua decisão. Ótimo. Freeza se virou para seus homens. Dispersem-se. Eliminem todos os terráqueos que encontrarem. 100 sobreviventes. Sim. Salza e os outros fizeram uma reverência. Um adolescente deu um passo à frente, próximo a ele, calmo e frio. Freeza estreitou os olhos. Terrestre, o que você quer? Estou aqui para te matar. A voz do adolescente era monótona. Freeza piscou, atônito. O Rei Code parecia igualmente confuso. Esse terráqueo tem coragem. Vocês querem nos matar? Zombou Freeza. Vocês realmente não sabem qual é o seu lugar. Eu sei quem você é. O adolescente o encarou. Você é Freeza, certo? Freeza parou genuinamente pego de surpresa. Ele não esperava que alguém neste planeta o reconhecesse. Que honra! Num planeta tão insignificante como este, alguém realmente sabe o meu nome. Ele estreitou os olhos, divertido. Mas você entende quem eu sou? Eu sou o Imperador do Universo. O menino não respondeu. Mate-o, disse Freeza a um de seus homens. Sim. O subordinado se animou, ajustou a arma de energia em suas mãos e apontou para o torso do garoto. Todos os outros vão exterminar os terráqueos, acrescentou Freeza, dando ordens a Salza e aos demais. Só tenho 5 de poder de combate, seu idiota. O subordinado já havia verificado seu rastreador. Ele sorriu de canto e puxou o gatilho. O disparo de energia passou zunindo. PFF. O garoto emitiu um pulso de ki muito fraco, e a explosão foi desviada como se tivesse atingido uma parede. O subordinado congelou, piscando como se seu cérebro tivesse parado de funcionar. Voxas! O menino desapareceu, reapareceu na frente dele e lhe deu um leve soco. O subordinado foi arremessado para trás, bateu de frente com a nave espacial atrás dele e ficou inerte com o impacto. Os homens de Freeza explodiram em fúria. Freeza lançou um olhar para o garoto, um lampejo de surpresa cruzando seus olhos antes de ser dissipado pelo desprezo. Seu desgraçado! Eles o cercaram.
Calmo como sempre, o rapaz desembainhou a longa espada das costas. Voxox, voxox, voxox. Ele passou por entre eles num instante, a lâmina reluzindo ao seu redor. Tum, tum, tum. No instante seguinte, os soldados de Freeza tombaram em todas as direções, dizimados sem piedade. Esse pirralho está pedindo por isso. Eu vou dar um jeito nele. Dori rugiu, aumentando seu poder enquanto avançava. Corte! O menino balançou o balanço uma vez. A cabeça de Dori se separou do corpo antes mesmo que ele entendesse o que havia acontecido. Salsa e Neis ficaram rígidos. Como é que essa espada está tão afiada? Voxas! O menino apareceu diante de Salsa e cortou para baixo. O corpo de Salsa se abriu na altura da cintura. Neis entrou em pânico e cambaleou para trás. Voxas! O menino arremessou a espada. Pá! A lâmina atravessou o peito de Neis, prendendo-o no lugar. O esquadrão blindado de Cooler foi aniquilado em menos de 1 minuto. O garoto apareceu de repente, pisou em Neis, arrancou a espada de sua mão, limpou o sangue do uniforme de Neis e aguardou na bainha como se fosse algo rotineiro. Do lado de quem, Vegeta e os outros sentiram imediatamente aquela energia que avassaladora. O que está acontecendo? Perguntou Bulma, virando-se para quem. Uma pessoa misteriosa apareceu, disse quem. Uma pessoa misteriosa? Bulma pescou. Senti várias fortes assinaturas de que aparecerem do outro lado da montanha, disse Kuririn, ainda atordoado. Então, num instante, elas desapareceram. O que diabos aconteceu? Yancha parecia perdido. Uma pessoa misteriosa. Será um novo inimigo? A voz de Piccolo ficou tensa. Há uma boa chance de ser filho do Vegeta, disse quem, pensativo. Filho do Vegeta? Os olhos de Bulma se arregalaram. Emily engravidou tão rápido assim? Vegeta, quem pare de brincar. Como eu poderia ter um filho? Vegeta disparou. Você está tentando me fazer pai de alguém do nada? Nem pensar que vou ser traído. O filho do Vegeta. A Emily está prestes a dar à luz? Perguntou Kuririn, com uma voz estranhamente devastada. Vocês dois estão indo rápido demais. Isso também não faz sentido, disse Yancha. Mesmo que ele tivesse nascido, ele teria, o quê, 1 ou 2 meses de idade. Saiyajins conseguem lutar nessa idade? Aquelas assinaturas de que agora há pouco foram insanas, especialmente 3 delas, e o cara misterioso as apagou como se não fosse nada. Eles não tinham visto, mas devia ter sido um massacre unilateral. Tudo bem, disse o Rei Cold, claramente nada impressionado. Esse terráqueo é perigoso. Ele dizimou o esquadrão blindado de Cooler como se não fosse nada. Freeza estreitou os olhos, um brilho assassino reluzindo em seus olhos. Você também matou a força Ginyu? Você é o próximo, disse o menino secamente, ignorando a pergunta. Você ouviu isso, Freeza? Ele acha que pode nos matar. Rei Cold riu com um desprezo evidente. Seu idiota arrogantezinho. Freeza bufou. Vou te mostrar o que acontece quando você abre a boca. Posso matar vocês dois num instante, disse o garoto friamente. Portanto, tomem cuidado. Cuidado? Freeza deu uma risadinha. Você fala muito parecido com o Vegeta quando falava. O menino ficou em silêncio. Então, após uma pausa. Ele é meu pai, disse o menino, sem rodeios. Eles já estavam mortos mesmo. Mortos não compartilham segredos. Os olhos de Freeza se arregalaram com a incredulidade estampada em seu rosto. O filho de Vegeta? É mesmo? Ah, é? O sorriso de Freeza se tornou curioso. Quando foi que Vegeta plantou sua semente? Não me lembro dele ter vindo à Terra. E você, sua aparência grita Saiyajin misturado com terráqueo. A expressão do Rei Cold se fechou. Esse garoto é filho do Vegeta? Vegeta nunca esteve na Terra. Talvez ele o tenha adotado, murmurou o Rei Cold. O menino. Plantar a semente dele? Que jeito nojento de falar. Ótimo. Vou te matar com estilo. Ótimo. Vou te matar com estilo. Não me admira que você seja tão arrogante. Freeza riu. Você até herdou a atitude do Vegeta. Mas sabia disso? Vegeta morreu pelas minhas mãos. Então eu vou te matar agora, disse o menino. Você? O sorriso de Freeza se acirrou. Mesmo se Vegeta aparecesse, eu ainda o esmagaria. Deixa eu te contar uma coisa. O rosto do garoto se curvou num sorriso irônico. Sengoku não é o único Super Saiyajin. Tem outro bem aqui. A expressão de Freeza mudou drasticamente. As pupilas do Rei Cold se contraíram. Ah! Uma luz dourada emanou do garoto. Seu cabelo se arrepiou, seus olhos mudaram de direção e, num instante, ele se transformou em um Super Saiyajin.
Frieza ficou completamente sem reação. Ao longe, Vegeta e os outros sentiram aquela onda de energia no instante em que a atingiram. De quem é esse Ki? É enorme. Era daquele cara misterioso? Gritou Yancha. É o papai. É o Ki do papai. Gohan exclamou empolgado. Tem a mesma força de quando ele fez isso. Kuririn assentiu com a cabeça. Sim. É parecido com o do Goku, mas não é a mesma coisa, disse Piccolo. Vegeta começou a tremer novamente. Por quê? Porque sempre existe alguém mais forte do que eu. Bros, tudo bem, ele é o lendário Super Saiyajin. Kakarot, tudo bem, um dia eu o superarei. Mas agora há outro, e ele provavelmente é um Saiyajin. Afinal, quantos Saiyajins ainda estão vivos? A frustração de Vegeta aumentou. Morra! Frieza não hesitou. Ele lançou uma explosão massiva. O ataque rasgou o céu. Buon! Uma enorme explosão engoliu o local onde o menino estava, uma nuvem em forma de cogumelo se elevando enquanto ondas de choque se propagavam e poeira se levantava em camadas. Lindo, Frieza! Riu o Rei Cold. Aquele pirralho do Vegeta nunca foi páreo para nós. Frieza respirava com dificuldade, a tensão ainda presente em seus ombros. Então, uma voz soou vinda de uma crista distante. Frieza e Rei Cold viraram a cabeça bruscamente. Uma bola de energia veio em sua direção em alta velocidade. A mente de Frieza entrou em curto-circuito. Sério? Golpe baixo. Frieza e Rei Cold foram lançados ao ar. Em pleno voo, o sentido de perigo de Frieza se manifestou. Ele ergueu a cabeça bruscamente. O menino estava acima dele, espada erguida, golpeando para baixo. Essa espada é afiada. O desespero atingiu Frieza como um soco. Não se aproxime mais. Não, eu aguento. Consigo aguentar um golpe. A lâmina o partiu da cabeça aos pés como se ele fosse feito de papel. A visão de Frieza estava distorcida. Não, esse é o meu corpo. Ele realmente me cortou ao meio? Isso é impossível. Eu sou o imperador do universo. Eu não posso morrer. Frieza, não morra. O garoto golpeou repetidamente, reduzindo Frieza a pedaços. Seguiu-se uma explosão, e Frieza foi reduzido a cinzas. O menino voltou seu olhar para o Rei Frio, que permanecia imóvel como uma estátua. O Rei Cold olhou fixamente, sem conseguir processar o que acabará de ver. Após um momento de hesitação, ele se jogou no chão, aterrissando em frente ao menino com uma expressão contorcida e feia. Você é muito mais forte do que eu esperava. O Rei Cold forçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. Você matou meu filho num instante. Que tal isso? Seja meu filho em vez disso. Você é digno da nossa família. Você pode fazer o que quiser em planetas muito melhores que a Terra. O menino apenas ficou olhando para ele. Certo, você é filho do Vegeta. Rei Cold deu uma risadinha. Saiyajins são todos teimosos. Que pena, pensei que poderia acolher um afilhado. Fale enquanto pode, disse o menino. Essa sua espada, disse Rei Cold, rangendo os dentes. Ela despedaçou Frieza como se nada tivesse acontecido. Deixe-me vê-la. O menino não respondeu. O quê? O Rei Cold sorriu, com muito medo de entregar. O menino desembainhou a espada e a atirou para ele sem hesitar. Estalo. King Cold a agarrou com uma mão, um sorriso presunçoso estampado em seu rosto enquanto inspecionava a lâmina. Tão afiado. Ele estalou a língua. Você derrotou o esquadrão blindado de Cooler e Frieza com isso, não foi? O que você está querendo dizer com isso? O menino sorriu. É simples, gritou o Rei Cold, erguendo a espada bem alto. Sem isso vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Ele desferiu um golpe direto na cabeça do menino. O menino levantou uma das mãos e apanhou a lâmina com as mãos nuas. Os olhos do Rei Cold se arregalaram. Você está errado, disse o garoto, colocando a outra mão no peito do Rei Cold. Espera, eu gosto do Vegeta, exclamou o Rei Cold, tomado pelo pânico. A cabeça. A Emily ainda estava na escola naquela época, e ela nem tinha namorado. Bulma, disse Ken sorrindo, você já ouviu falar em viagem no tempo? Viagem no tempo? Bulma exclamou, surpresa. Você quer dizer que o filho de Vegeta veio do futuro? Ken assentiu com a cabeça. Isso é real mesmo? A curiosidade de Bulma se acendeu. Ken não respondeu. Então, ele é filho da Emily? Bulma perguntou novamente. Sim, disse Ken.
Bulma estalou a língua surpresa e então murmurou pensando em voz alta. Então, o nome dele provavelmente é Trunks. Quem olhou para ela? Por que você diz isso? No ensino médio, eu e a Emily fomos colocadas na mesma turma por coincidência. Bulma sorriu, um pouco nostálgica. Éramos próximas. Brincávamos que se uma de nós tivesse um filho um dia, o chamaríamos de Trunks. Se tivéssemos uma filha, a chamaríamos de Bula. Parece que a Emily escolheu o nome de menino primeiro. Vamos perguntar a ele, disse Ken, acelerando para alcançá-lo. O menino. Oi, olá. Ele se endireitou e os cumprimentou educadamente. Você é o Trunks, certo? Perguntou Ken. Quem poderia ter consultado os poderes dos anjos, mas por que se dar ao trabalho? Se pudesse perguntar, perguntaria. De perto, Ken o examinou cuidadosamente. Ele realmente se parecia com Trunks da história, tanto que à primeira vista, as diferenças poderiam passar despercebidas. Emily, assim como Bulma, tinha cabelo azul, só que num tom mais claro. Então, o cabelo do Trunks aqui parecia um pouco mais claro do que o esperado. Todo o resto estava correto. O menino paralisou em choque. Quem é esse cara? Como ele sabe meu nome? Isso é ruim. Se meu nome é tão fácil de pronunciar, isso significa que minha identidade já foi revelada? O suor escorria pelo rosto de Trunks. Desculpe, não posso dizer, disse Trunks após hesitar, recusando-se a confirmar. Por que você é filho da Emily e do Vegeta? Perguntou Ken, ainda sorrindo. Trunks. O choque de Trunks era evidente em seus olhos. Como você sabe? Você me ouviu conversando com Frieza? Não senti a presença de mais ninguém? Espere, como é que eu não consigo sentir o seu ki de jeito nenhum? Que quem é você? A expressão de Trunks se fechou. Você tem sorte, disse Ken. Você viajou no tempo para esta era sem se deparar com o deus da destruição do espaço-tempo. Vê você. Você sabe que eu viajei no tempo. Trunks olhou para Ken, tão atônito que quase caiu do chão. Atrás deles, Vegeta e os outros seguiam a várias centenas de metros de distância. Eles não conseguiam ouvir uma palavra. Ao verem Trunks quase perder altitude, todos piscaram. Parece que quem o conhece, murmurou Kuririn. Ele é mesmo seu filho, Vegeta? Perguntou Piccolo. Vegeta, quantas vezes eu tenho que dizer isso? Se eu tivesse um filho, eu saberia. Vegeta retrucou, irritado. Se o Ken diz, provavelmente é verdade, disse Kuririn pensativo. Vamos nos aproximar, disse Tien. Mesmo que ele seja seu filho, não parece ser uma pessoa má. Vegeta lançou um olhar frio para Tien. Então eu sou o vilão? Sim, eu era um cara mau. Eu já matei muita gente inocente. Tudo bem, vou deixar essa passar. E eu quero muito ver quem esse garoto realmente é. De jeito nenhum ele é meu filho. Eles continuaram seguindo. Como você sabe de tudo isso? Perguntou Trunks, ainda abalado. Você não sabe? Bulma sorriu. Quem é um deus? Não há muita coisa que um deus não saiba. Um deus? Trunks empalideceu ainda mais. Você é um deus? Pode-se dizer que sim, respondeu Ken com um leve aceno de cabeça. Será que ser um deus realmente ajuda? Trunks baixou a cabeça. No futuro, até mesmo Kami foi morto pelos androides. E daí se você sabe quem eu sou? Vou ficar de boca fechada. Você consegue guardar segredo? Trunks perguntou rapidamente. Minha identidade. Não há nada a esconder, disse Ken, divertido. Trunks parou de falar. Voxas! Ele voou à frente e pousou em uma região de imponentes torres de pedra. Então ele tirou uma cápsula e a jogou fora. Pop! Apareceu uma geladeira. Ele abriu a porta e acenou para o grupo enquanto eles pousavam. Goku-san só chegará à Terra daqui a 3 horas. Há muitas bebidas aqui, fiquem à vontade. Então não vou me conter, disse Bulma, assentindo com a cabeça. Eu também quero um, disse Gohan com um sorriso. Bulma aproximou-se, observando a maquete. Parece uma das geladeiras da nossa empresa. Como você sabe sobre meu pai? Perguntou Gohan a Trunks. Eu ouvi falar dele, respondeu Trunks. Nunca o conheci. Então como você sabe que Goku vai aparecer aqui em 3 horas? Perguntou Kuririn. Trunks hesitou sem saber como responder, e então inclinou levemente a cabeça. Desculpe, não posso te contar. Por que você não pode? A paciência de Vegeta se esgotou. Quem é você? Você é mesmo meu filho? Trunks queria chorar. Acabei de chegar e minha capa já está morta. Desculpe, eu realmente não posso dizer. Trunks pareceu ainda mais culpado. Pai, me desculpe.
Não posso dizer isso. Se eu fizer isso, você e a mamãe podem se separar, e aí o eu desta época não existirá. Neste momento, você está apenas desconfiado. Você não acredita nisso. Quando você derrotou Freeza, você era um Super Saiyajin, certo? Perguntou Gohan. Sim, Trunks assentiu com a cabeça. Pare de blefar. Vegeta franziu a testa. Os únicos Saiyajins que restaram somos eu, Ken, Bros e os do Universo 6. Espere. Você não é do planeta Sadala do Universo 6, é? Universo 6? Planeta Sadala? Trunks piscou. Do que você está falando? Não sabe de nada, mas afirma ser um Saiyajin. Vegeta parecia cada vez mais irritado. De qualquer forma, ele se transformou em Super Saiyajin e derrotou Freeza, disse Gohan, apoiando Trunks. Os Saiyajins têm cabelo preto, murmurou Vegeta, ainda insatisfeito. Então ele percebeu como aquilo soava e se apressou em acrescentar: quem não conta? Ele é um deus. Trunks fez uma pausa. Espera aí, o papai está dizendo que o namorado da Bulma também pode ser um Saiyajin? Ele se tornou o Kami da Terra? Ou será que Kami passou o trabalho para ele? Essa foi a única explicação que Trunks conseguiu encontrar. Para ele, Deus ainda significava Kami. Muito bem, chega de perguntas, disse Bulma, piscando rapidamente para Trunks. Você está o constrangendo. Então ela se inclinou e sussurrou: sua mãe e eu somos melhores amigas. Obrigado, disse Trunks, com alívio estampado no rosto. O grupo finalmente se acalmou. Quem não insistiu na identidade de Trunks? Ele já tinha dito o suficiente. Se Trunks não quisesse confirmar, era uma escolha dele. Eles aguardaram o retorno de Goku. Quem não tinha paciência para ficar parado? Ele ergueu seu bastão e contatou Goku através da esfera de cristal, dizendo-lhe para voltar logo. Vocês estão todos me esperando? A voz de Goku soou surpresa. Quem derrotou Freeza? Isso foi incrível. Volte e conversaremos, disse Ken com um sorriso. Você não aprendeu a transmissão instantânea? Ha. Você me pegou. Goku riu. Entendi. Já volto. Dentro da nave espacial, Goku tentou se conectar ao Ki da Terra. Alguns segundos depois? Desculpe, Ken. Não consigo sentir o Ki deles. Goku parecia se desculpar. Você poderia pedir para Piccolo ou Gohan liberarem o Ki deles por um instante. Ken não se opôs. Ele simplesmente disse para Gohan fazer isso. Aumentar o poder? Gohan piscou. Isso vai trazer o papai de volta? Trunks parecia completamente perdido. O que isso significa, afinal? Gohan não hesitou. Ele liberou seu Ki. No instante em que aquele poder surgiu, a expressão de Vegeta mudou repetidamente. O filho de Kakarot, quando foi que ele ficou tão forte? Ele está quase me alcançando. Preciso treinar, agora. Gohan, Piccolo parecia discretamente orgulhoso. Ele realmente cresceu. Trunks também ficou chocado. Gohan-san já é tão forte assim? Assim que o Ki de Gohan aumentou, o bastão de Ken tremeu repentinamente em sua mão. Ele olhou para baixo. Uma chamada estava chegando, do grande sacerdote. Ken fez uma pausa. Por que o grande sacerdote está me chamando? Ele se teletransportou para um local sem ninguém por perto e respondeu. Grande sacerdote, o que está acontecendo? Perguntou Ken. Há algo importante, disse o grande sacerdote, com semblante sério. Vem aqui. O que foi? Parece que algo terrível aconteceu com você, disse Ken, ao ver a expressão pesada em seu globo de cristal. O que poderia ter feito você ficar com essa aparência? Venha primeiro, depois eu explico, disse o grande sacerdote. Brawls causou problemas? Perguntou Ken. Está ligado ao Brawls, mas não é que ele tenha causado problemas. O grande sacerdote balançou a cabeça. Você entenderá quando chegar. Não irei buscá-lo. Ken? Com a velocidade que estou agora, levarei um dia inteiro para chegar lá voando, disse Ken, exasperado. Às vezes, voar faz parte do treinamento, respondeu o grande sacerdote, em tom absoluto. Pare de reclamar e vá embora. Se você partir agora, o momento será perfeito. Ken ficou sem palavras. Você poderia me levantar num instante e me fazer voar. Ainda assim, a curiosidade o impelia. Desde que nasci, nunca vi Zeno-sama de fato. Se eu for falar com o grande sacerdote, provavelmente o encontrarei desta vez. Brawls já tem. Acho melhor ver com meus próprios olhos. Após encerrar a ligação, Ken se virou para Bulma. Bulma, vou sair da Terra por um tempo. Não sei quando voltarei. Você vai embora de novo. Bulma pescou.
Eu vou, disse Ken. Ele bateu levemente seu cajado no chão. Pop! Uma chama brilhante como uma estrela o envolvia. Voxas! Ken se transformou num raio de luz, disparou direto para o céu e desapareceu entre as estrelas. Trunks olhou fixamente, com os olhos arregalados. O que acabou de acontecer? Aquele cara chamado Ken, ele simplesmente voou para longe. Bulma-san, onde ele foi? Perguntou Trunks, atônito. Não sei para onde, mas ele deixou a Terra, disse Bulma. Deixou a Terra? Trunks ficou boquiaberto. Ele simplesmente voou para o espaço. Bulma sentiu com a cabeça. O choque de Trunks aumentou ainda mais. Para o espaço? Os Saiyajins não conseguem sobreviver no espaço. E a velocidade dele, ele sumiu num piscar de olhos. Ele é mesmo um Saiyajin? E por que não consigo sentir o ki dele de jeito nenhum? No meio do momento em que Trunks tentava assimilar o desaparecimento de Ken, Goku usou o teletransporte e apareceu ao lado de Gohan num piscar de olhos. Trunks congelou novamente. O que? Goku está aqui? Ele não deveria chegar em 3 horas? Todos ficaram parados ali por um momento, atônitos. Goku! Gritou Kuririn. Papai! Gohan entrou correndo e o abraçou. E aí, pessoal? Voltei. Goku sorriu e acenou. Enquanto falava, seus olhos pousaram em Trunks. Quem é você? Perguntou Goku, claramente sem reconhecê-lo. Você não conhece? Perguntou Piccolo. Não, disse Goku, balançando a cabeça. Mas ele sabia que você apareceria aqui, disse Kuririn. Não foi isso que ele disse, corrigiu Piccolo. Ele disse que Goku apareceria em 3 horas. Trunks ficou em silêncio. Não era para ser assim. Minha presença alterou a história? E você chegou aqui tão rápido, Trunks murmurou, encarando Goku. Ah, é porque eu senti o ki do Gohan, disse Goku simplesmente. Sentiu o ki dele. Goku, do que você está falando? Perguntou Kuririn perdido. Eu explico depois. Goku acenou com a mão dispensando a pergunta e olhou para Trunks. Então foi você quem derrotou Freeza? Isso foi incrível. Ele se transformou, disse Piccolo. E se transformou em um Super Saiyajin, assim como você. Goku piscou e então encarou Trunks como se estivesse vendo algo impossível. Você é incrível, disse Goku após uma pausa. Não esperava que alguém da sua idade conseguisse se transformar em Super Saiyajin. Quem disse que ele é filho de Vegeta? Acrescentou Piccolo. Os ombros de Trunks se enrijeceram. Então já foi lançado. Espere, onde está o Ken? Perguntou Goku, finalmente percebendo que ele não estava lá. Aconteceu alguma coisa com ele e ele deixou a Terra, disse Kuririn. Os olhos de Goku se arregalaram. Espere aí, quem disse que ele é filho do Vegeta? Ele olhou de Trunks para Vegeta. Vegeta cerrou os dentes. O que você está olhando? Ele realmente se parece com você, disse Goku rindo. Eu não tenho um filho, respondeu Vegeta secamente. Se o Ken disse isso, deve ter algum fundamento. Goku coçou a cabeça. Mesmo assim, eu não imaginava que seu filho já estaria tão grande. Vegeta ficou rígido de irritação. Trunks expirou pelo nariz, sem dizer nada. Goku-san, preciso falar com você. Só um instante, disse Trunks, após hesitar. Ainda guardando segredos? Brincou Yancha. Só um segundo. Goku acenou para os outros. Trunks levou Goku para bem longe, mais de 1 quilômetro, e então parou. Podemos conversar aqui, disse Trunks. Eu que deveria te agradecer, disse Goku, sorrindo. Obrigado por derrotar Freeza por mim. Eu deveria tê-lo derrotado em Namek. Você deveria ter derrotado o grupo do Freeza, disse Trunks. Mas o momento não foi o ideal, então eu tive que intervir. A nave de Freeza é mais rápida que a minha, disse Goku. Eu percebi que ele não tinha nenhum remorso, e eu estava prestes a lidar com ele. Então você apareceu. Pelo que eu sei, você não deveria ter voltado antes de 3 horas, disse Trunks, forçando um sorriso. Se você tivesse chegado tão tarde, tudo já teria acabado. Como você chegou aqui instantaneamente? Isso é teletransporte instantâneo, disse Goku. Alguns amigos do planeta Yardrat me ensinaram. Eles não têm muito poder, mas dominam várias técnicas. Então é isso. Trunks assentiu lentamente. Eu mudei a história sem querer. Queria te encontrar a sós, mas acabei encontrando todo mundo, e o Ken, ele sabe coisas que não deveria. Minha identidade também. Não sei como. Isso é normal, disse Goku rindo. Quem é um deus incrível? Um deus como Kami? Perguntou Trunks. Muito além de Kami, disse Goku, inclinando a cabeça em seguida. Então, você é mesmo filho de Vegeta?
Trunks fez uma pausa e depois assentiu com a cabeça. Sim, Goku fez uma careta como se finalmente tudo tivesse se encaixado. Quero te perguntar uma coisa, disse Trunks, mudando de assunto. Você consegue se transformar em Super Saiyajin quando quiser? No começo foi difícil, disse Goku, mas depois de se transformar algumas vezes fica fácil. Transformar, de volta ao normal? Perguntou Trunks. Não, mude para Super Saiyajin Deus, disse Goku. Trunks ficou completamente imóvel. Super Saiyajin Deus. Trunks repetiu. O que é isso? Uma transformação mais forte que Super Saiyajin, disse Goku. Trunks olhou fixamente e atônito, como se as palavras não fizessem sentido em sua mente. Existe algo além do Super Saiyajin? Disse ele por fim. Goku assentiu com a cabeça. Posso ver? Perguntou Trunks, sem conseguir esconder a empolgação. Claro, disse Goku com naturalidade. Ele respirou fundo, sua concentração se aguçando. Num instante, seu ki normal desapareceu, substituído por outra coisa. Não consigo sentir o ki dele. Trunks sussurrou. Ele sumiu. Uma aura semelhante à chama surgiu ao redor de Goku, e seu cabelo ficou carmesim. Super Saiyajin Deus. Ao se reunirem com os outros, todos viram e ficaram paralisados. Goku, o que é isso? Perguntou Bulma. O Super Saiyajin Deus do papai, disse Gohan. Super Saiyajin Deus? Tien repetiu, atônito. Como isso se conecta com o Super Saiyajin? Cabelo ruivo, e ele parece mais magro, murmurou Yancha. Poder divino, disse Piccolo, com os olhos semicerrados. Isto está em outro nível. O corpo inteiro de Vegeta tremeu. Kakarot, e eu ainda nem consigo me transformar em Super Saiyajin. Ele se afastou tanto que chega a doer. Este é o Super Saiyajin Deus, disse Goku, sorrindo para Trunks. Cabelo vermelho sem ki nenhum, disse Trunks em voz baixa. Não tem nada a ver com Super Saiyajin. Mas será que é realmente mais forte? Muito mais forte, disse Goku, assentindo com a cabeça. Posso tentar uma coisa? Perguntou Trunks. Tentar o quê? Perguntou Goku, confuso. Trunks respondeu com uma luz dourada flamejante e se transformando em um Super Saiyajin. Goku observou por um momento pensativo. Sim, esse é o filho do Vegeta. Eu peço desculpas, disse Trunks com voz séria. Goku piscou. Trunks desembainhou sua espada e a brandiu contra a cabeça de Goku. Goku não se mexeu. Trunks parou a lâmina logo acima da testa de Goku e o encarou sem palavras. Por que você não desviou? Perguntou Trunks. Você não tinha intenção de matar, disse Goku calmamente. Eu sabia que você ia parar. Então, posso não parar da próxima vez? Perguntou Trunks. Claro, disse Goku, e se virou, dando as costas. Os olhos de Trunks se arregalaram. Por que você está me dando as costas? Ataque como quiser, disse Goku, olhando por cima do ombro com um sorriso tranquilo. Nem vou olhar. Tudo bem, Trunks apertou o aperto. Então não vou me conter. Ele golpeou repetidamente. Goku esquivou-se de todos os golpes sem olhar, deslizando pela lâmina como se já soubesse onde ela estaria. Trunks atacou por um longo tempo e não conseguiu acertar um golpe sequer. Ele parou ofegante, igualmente chocado e empolgado. Então isso é nível Goku-san. Já chega, disse Trunks. Ele jogou a espada para trás. A lâmina deslizou suavemente para dentro da bainha. Trunks desligou e soltou uma risada discreta. Já ouvi histórias sobre você, mas você é ainda mais incrível pessoalmente. E Super Saiyajin Deus, é a primeira vez que vejo algo assim. Sinceramente, estou começando a achar que cheguei na hora errada. Na hora errada? Perguntou Goku. Como quem disse, eu vim do futuro, é daqui a 20 anos, disse Trunks. Cheguei em uma máquina do tempo. O futuro? Goku perguntou de repente. 20 anos? Só vou nascer daqui a 2 anos e meio, acrescentou Trunks, coçando a nuca. Ah, isso faz sentido, disse Goku, finalmente entendendo. Eu ficava pensando que não tinha como Vegeta ter um filho tão grande. Eu não vim aqui só para explicar isso, disse Trunks com um tom sério. Eu vim porque preciso te avisar. O sorriso de Goku desapareceu. Sobre o quê? Daqui a 3 anos, no dia 12 de maio, por volta das 10 horas da manhã, e 2 vilões aterrorizantes aparecerão em uma pequena ilha a 9 quilômetros da cidade do sul, disse Trunks. São monstros que esta era nem consegue imaginar. Alienígenas? Perguntou Goku. Não, disse Trunks. Androides, como robôs. Eles foram criados pelo Dr. Gero do Exército da Fita Vermelha. O Exército Red Ribbon.
Goku franziu a testa, tentando se lembrar do que era. Vocês os destruíram há muito tempo, mas o Dr. Gero sobreviveu, disse Trunks. Ele continuou pesquisando. Então, o que eles estão tentando fazer? Estão tentando dominar o mundo? Perguntou Goku. Não sei, talvez, Trunks assentiu. Mas eles são pura maldade. Eles até mataram o Dr. Gero, o próprio criador deles. Eles matam e destroem por diversão. Se eles não matassem pessoas, talvez quem pudesse treiná-los para se tornarem deuses da destruição, murmurou Goku pensativo. Deuses da destruição? Perguntou Trunks confuso. Deixa pra lá. Continue, disse Goku, dispensando o assunto com um gesto de mão. São dois, disse Trunks. E com a minha força, não consigo vencer nenhum dos dois num combate 1 contra 1. Então, onde estão os outros? Perguntou Goku. Na minha era, sou o único guerreiro que restou, disse Trunks, baixando a voz. Os olhos de Goku se arregalaram. Na batalha daqui a 3 anos, meu pai, Kuririn, Yancha, Tenshinhan, Chaos e Piccolo morrerão, disse Trunks, com a dor transparecendo em cada palavra. Até mesmo Gohan, aquele que me ensinou, morreu 4 anos antes da minha hora. E quando Piccolo morrer, as esferas do dragão se foram. Ninguém poderá ser revivido. Os androides continuarão matando até que o futuro se torne um inferno. Eles são fortes demais. Incrivelmente fortes. Goku engoliu em seco e perguntou: e o Ken? E o Bros? Nunca ouvi falar de nenhum dos dois, disse Trunks, balançando a cabeça. Goku olhou fixamente. Nunca ouvi falar deles. O que isso significa? Na minha época, ninguém nunca falava deles, disse Trunks com cautela. Esta é a primeira vez que encontro Ken. E Bros? Quem é ele? Bros é o lendário Super Saiyajin, disse Goku. Ele é incrivelmente forte. Super Saiyajin lendário? Trunks piscou. Então a minha transformação, não era essa a lendária? Não, é diferente, disse Goku balançando a cabeça. Trunks franziu a testa, ainda sem entender, mas continuou. E eu? Perguntou Goku. Eu também morro? Você não luta, disse Trunks. Daqui a pouco, você vai pegar uma doença grave, e aí vai morrer. Goku ficou imóvel. É um vírus cardíaco, disse Trunks. Nesta época é incurável. Sementes dos deuses não vão resolver isso? Perguntou Goku. E Shenlong, ele não pode me curar? A doença ataca rápido, disse Trunks. Você provavelmente morreu antes mesmo que alguém conseguisse reunir as esferas do dragão. Não sei se um desejo teria funcionado. Goku ficou em silêncio e depois suspirou. Então eu vou morrer, disse ele, mais decepcionado do que com medo. Que pena, não vou poder lutar contra eles. Será que o Ken conseguiria curar isso? Mas o Ken se foi, e ninguém sabe quando ele volta. Você se arrependeria de não lutar? Perguntou Trunks perplexo. Você não está com medo? Eles parecem realmente assustadores, admitiu Goku, mas acho que o Super Saiyajin Deus consegue lidar com eles. Trunks soltou um pequeno suspiro e assentiu com a cabeça. Foi exatamente isso que Gohan e Bulma disseram sobre você, disse Trunks. Você é realmente bom. E eu cheguei na hora certa. Sua voz se tornou mais incisiva. Goku. Se você tem certeza de que pode derrotá-los, você viria ao meu futuro e me ajudaria a destruí-los? Se lutarmos juntos, talvez possamos acabar com isso. Ele tirou um pequeno frasco de remédio. Esta é a cura para o vírus do coração, disse Trunks, entregando-a. Quando os sintomas aparecerem, tome-a imediatamente. O que é incurável agora terá cura daqui a 20 anos. Pelo nosso cronograma, você não ficará doente por mais 6 meses, então não precisa dela agora. Apenas guarde-a em segurança. Os olhos de Goku brilharam. Sério? Que ótimo! Obrigado. Ele guardou o objeto no bolso e assentiu. Vou com você e derrotaremos os androides. Então ele coçou a bochecha. Mas faz muito tempo que não vou para casa. Xixi vai ficar furiosa. Podemos ir embora daqui a uns dias? Claro, disse Trunks imediatamente. Viajar no tempo muda a história. Mas mudar um futuro como o meu é uma coisa boa. Também pedi ajuda a Bulma. Ela trabalhou incrivelmente duro para terminar a máquina do tempo. Então você ainda está escondendo quem você é de todos? Perguntou Goku. Estou preocupado que isso deixe meus pais sem jeito, disse Trunks, enxugando o suor. Se eu falar em voz alta, e se eles não ficarem juntos? Aí eu posso deixar de existir. Só não esperava que o Ken já soubesse. Vegeta sem jeito? Goku riu. Acho que você não precisa se preocupar. A pálpebra de Trunks se contraiu. Fácil para você dizer. Acho que deveríamos contar para todos, disse Goku, parecendo indeciso. Se não contarmos, como vamos explicar minha ida para o futuro com você? Trunks hesitou, depois assentiu. Certo,
Vou seguir o seu exemplo. Então seu tom voltou a ficar sério. Mas a máquina do tempo precisa de muito tempo para recarregar para uma viagem de volta. Se você quiser voltar para esta época, pode levar pelo menos 3 anos. 3 anos? Goku perguntou de repente. Tudo isso? Se você ainda estiver disposto, você ainda viria me ajudar? Perguntou Trunks envergonhado. Eu prometi, disse Goku com firmeza. Então eu vou. Obrigado, disse Trunks rapidamente, fazendo uma reverência. Muito obrigado. Eles voltaram para os outros, e Goku explicou tudo, inclusive a identidade de Trunks. Quando Vegeta soube que Trunks era seu futuro filho, algo dentro dele se quebrou. Então você vem do futuro. E em vez de procurar seu próprio pai, você corre direto para Kakarot? Você tem ideia de quem eu mais odeio? Você poderia ter ido falar com o Ken. Certo, sua geração nem sequer tem um Ken. Mas você ainda não vai para Kakarot. Pai, eu sinto muito mesmo. Eu não deveria ter escondido isso, disse Trunks, curvando-se. Vá embora, disse Vegeta com voz cortante. Você não é meu filho. Trunks congelou. Goku piscou. Vegeta, se ele não é seu filho, de quem ele é? Do Bros? Vegeta estremeceu de raiva. Por uma fração de segundo, uma luz dourada quase emanou dele. Vegeta, você estava tão perto, gritou Goku, entusiasmado. Você quase se transformou em Super Saiyajin. O olho de Vegeta se contraiu. Se você não tivesse dito isso, eu teria feito. Maldito Kakarot. Mas a raiva não apagou a sensação que ele acabará de experimentar. Foi isso. Essa foi a essência da coisa. Eu realmente consigo fazer isso. Parece que vamos ter que depender do Goku de novo, disse Kuririn, soltando um suspiro. Talvez seja melhor não irmos dessa vez. Não tem como a máquina do tempo comportar todos nós, concordou Yancha. Se Goku vai para o futuro com Trunks, nós também precisamos de um plano, disse Piccolo em voz baixa. Daqui a 3 anos, aqueles androides ainda vão aparecer por aqui. Se tudo correr bem, voltaremos assim que possível, disse Trunks. Devemos estar de volta cerca de 1 mês antes da ativação dos androides. Que alívio, disse Krillin. Então vamos treinar muito pelos próximos 3 anos, disse Piccolo. Todos assentiram com a cabeça e o clima ficou pesado. Estava decidido. Em 2 dias, Goku iria com Trunks para o futuro e o ajudaria a destruir os androides. Vegeta não gostou, mas não havia outra opção. Ele ainda não conseguia se transformar. E se ele errasse essa técnica de destruição, eles estariam acabados. Kakarot, disse Vegeta entre dentes cerrados, incapaz de conter sua curiosidade, quando quem te levou ao planeta Yardrat, o que você aprendeu? É Goku, disse Kuririn, inclinando-se para a frente. Você apareceu num instante. Que técnica era essa? Não tive tempo, disse Goku com um suspiro. Só aprendi uma técnica, e precisei de tudo o que tinha. Chama-se teletransporte instantâneo. Transmissão instantânea. Kuririn e os outros repetiram, atônitos. Aquilo que você acabou de fazer, foi transmissão instantânea? Perguntou Tien. Sim, Goku assentiu. Não se fixe em um lugar. Você tem que pensar em uma pessoa e se fixar no que dela. Você não pode ir a algum lugar se a pessoa que você está mirando não estiver lá. Vou te mostrar de novo. Para onde eu devo ir? Goku pensou por um instante e então desapareceu. Antes que alguém pudesse reagir, ele reapareceu. Vegeta virou as costas, engolindo a frustração. Quem? Por que você não me levou para Yardrat também? Olha, Goku ergueu um par de óculos de sol. Essas são do Mestre Kami. Kuririn exclamou. A casa do Kami fica a pelo menos 10.000 quilômetros daqui, disse Yancha, atônito. Isso é ridículo. Bem prático, né? Goku sorriu e entregou os itens para Kuririn. Kuririn, devolva-os ao Mestre Kami depois. Entendi, disse Kuririn, assentindo com a cabeça. Certo. Tien olhou para Trunks. Então, onde e quando nos encontraremos daqui a 3 anos? 12 de maio, daqui a 3 anos, por volta das 10 horas da manhã, em uma ilha a 9 quilômetros a sudoeste da cidade do sul, respondeu Trunks. É lá que os androides aparecerão. Chegaremos 1 hora mais cedo, disse Piccolo. Às 9 horas. Seu tom endureceu. E nos preparamos para a possibilidade de Ken e Goku não estarem lá. Se você não tem confiança, não venha, você vai morrer. E se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que ela chegue a mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais e motivar o canal a trazer conteúdos com mais qualidade e frequência, qualquer valor no Pix já ajuda demais. Obrigado por ouvir até aqui, e a gente se vê no próximo capítulo.